João capítulo 6, versículo 64. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia que desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui reunidos para te louvar, te adorar, cultuar a ti e ouvir a tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos nesse momento colocar nossos corações como terra fértil, para que a semente, a tua palavra frutifique, ó Deus, em nossas vidas, que não venhamos apenas ouvir, mas sim ouvir, guardar, praticar a tua palavra, sendo assim homens, mulheres prudentes que edificam a casa sobre a rocha. Ó Deus, usa teu servo, que eu diminua, que o Senhor cresça. Toca, Deus, na minha mente, no meu coração, na minha saúde. Enche-me com teu Espírito Santo. Perdoa os meus pecados, meus erros, Senhor. E dá a revelação daquilo que o Senhor quer falar nessa noite à tua igreja. Renova, fortalece, Senhor. Cura, direciona, confirma a resposta. Em nome de Jesus, assim nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Estamos em um momento no qual Jesus, ele traz uma palavra, um ensinamento duro, difícil, a ponto de muitos deixarem de o seguir. Hoje, muitos deixam de seguir a Jesus. Na época, quando Jesus esteve conosco, uma multidão o seguia. Aonde Jesus passava, e nós vemos que Jesus nos ensina a não ter uma vida cristã parada. A nossa vida cristã não é estática, pelo contrário, ela tem que ser dinâmica, temos que ir. Jesus, ele andava, ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando, anunciando o evangelho. E assim tem que ser a nossa vida cristã. Quem quer que venhamos ficar parado é o inimigo, é o diabo. Só que aqui Jesus, aonde ele andava, a multidão o seguia, a multidão queria estar com ele para aprender, porque ele tinha palavras de vida eterna, palavras que ensinam, falavam do reino de Deus. Jesus começa o seu ministério, João Batista começa o seu ministério, pregando e anunciando o reino de Deus, arrependimento, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus muito falou sobre os céus, Jesus muito ensinou através de parábolas sobre o reino de Deus. Jesus conforta os seus discípulos, João capítulo 14, falando sobre o céu, sobre o reino dos céus. Jesus vai falar, olha, tenha paz no seu coração. João, capítulo 14, 27, deixo-vos a minha paz vos dou. Mas quando nós olhamos o versículo 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando nós voltamos ao versículo 1, Jesus vai falar, olha, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. Então Jesus nos ensina sobre a salvação, Jesus nos ensina que devemos crer, acreditar nas suas palavras. E então Jesus, ele traz aqui uma palavra dura, um ensinamento que fez com que muitos deixassem de o seguir, que foi o que diz aqui o versículo 64, contudo, há descrentes entre vós. Uma multidão seguia Jesus, uns por interesse, outros porque queriam a cura, outros porque queriam a libertação. E esse é o Jesus que nós servimos, é o Filho de Deus. Aonde ele passa tem cura, tem milagre, tem libertação. Ele transforma a morte em vida. Jesus, ele traz palavra, ele ensina com quem tem autoridade. Jesus, ele fala, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus tem autoridade sobre a enfermidade, sobre a distância, sobre os demônios. Tem autoridade. Tem nas mãos as chaves da morte, do inferno. Na sua costa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 1, versículo 8, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que era, o que é, o advir, o todo poderoso.
Só que Jesus, ele nos ensina a verdade. E a verdade, ela confronta. A verdade bíblica, ela vem quebrar o nosso eu. Ser cristão é isso, é renunciar a si mesmo. Jesus disse, tem bênção? Tem. Jesus nos ensina a renovar, a fortalecer o nosso ânimo? Sim. Mas Jesus nos ensina, quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E aqui, se nós voltarmos alguns versículos, versículo 52, versículo 49, Jesus diz assim, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Antes de muitos deixarem de seguir a Jesus, como eu disse, Jesus ele traz um ensinamento duro, um ensinamento que confronta, um ensinamento que faz com que as pessoas vierem a pensar e não aceitaram, porque preferiram ficar com as coisas do mundo. E aconteceu assim tantas vezes. Por exemplo, aquele jovem rico, Senhor, que farei para ter a vida eterna? Aí Jesus fala na palavra, olha, você amar a Deus, você vai fazer isso. Ele fala, tudo isso te farei, o que me falta ainda? Aí Jesus fala, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres e me siga. Ou seja, ensinamentos verdadeiros, mas que confrontam. Porque o amor daquele jovem rico estava nas riquezas, que teve a oportunidade de seguir a Jesus. Vai, vende tudo o que tem e me siga, como fez Pedro, deixando tudo para trás, após uma pesca maravilhosa, Lucas capítulo 5. Lembra da pesca maravilhosa? Mestre, pescamos a noite toda, não pegamos um peixe, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E os barcos quase vieram a afundar de tanto peixe. Mas mesmo assim deixaram tudo. Foi assim com Levi, coletor, deixou tudo para trás para seguir a Jesus. E aqui Jesus está falando mais um ensinamento, falando sobre a salvação. Ele diz, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto, mas morreram. Tiveram a provisão de Deus? Tiveram. Lembra da história do deserto? Povo reclamando, povo murmurando, Moisés, não temos o que comer, Moisés, não temos o que beber. Aí o nosso Deus é o Deus que faz sair água da rocha, é o Deus que manda codornizes, é o Deus que faz descer maná do céu. Bênção é importante, cura é importante, mas não salva ninguém. Jesus ele está falando, olha, lembra do deserto? Lembra que o povo no momento de necessidade, Deus supriu as necessidades. Todo dia caiu o maná, o pão, porém morreram. Jesus está agora falando que nós devemos nos preocupar com a nossa salvação, porque tudo aqui é passageiro. Jesus está falando, olha, eles comeram, mas eles morreram, vossos pais comeram maná no deserto, morreram. Só que este que vos fala, Jesus, ele estava dizendo para o povo, para os seus discípulos, este que vos fala, diz o versículo 50, é o pão que desce do céu, para o que todo dele comer não venha perecer, não venha morrer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus está fazendo uma referência à sua morte salvífica, à sua morte sacrificial na cruz. Como nós louvamos aqui, Jesus morreu na cruz. Como muitas vezes lembramos na Santa Ceia, que é o memorial da sua morte, o pão que representa o seu corpo, o cálice que representa o seu sangue, lembramos da morte de Jesus, para que nós venhamos crer nele e assim ter a nossa salvação, a vida eterna, o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Então é momento, é noite de posicionamento, de se alegrar, de você sair por essas portas com essa certeza que você crê no nome de Jesus e você, através do sacrifício dele, da sua ressurreição, o plano de Deus se cumpriu e você tem a certeza da vida eterna. Ficamos muito preocupados com as atividades desse mundo e tem que se preocupar.
tem que se esmerar para vencer desafios, para crescer profissionalmente, saber administrar as finanças. Não há nada errado nisso. O que não pode é ter inversão de valores, inversão de prioridades alteradas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Não amar mais as demais coisas. Vivemos hoje numa época, né, da velocidade, da conectividade, do fast food, né? Você não tolera mais fila, hoje é tudo rápido, hoje é, né, o Pix, hoje é na transação online. Mas é a nossa salvação. Nós não podemos tirar o foco, perder o foco da nossa salvação. E é o que Jesus fala aqui: este é o pão que desce do céu, aquele que dele comer não vai perecer. Lembra do João capítulo 4? Jesus num diálogo com aquela mulher samaritana. Os judeus não se davam com os samaritanos. Como pode tu, sendo judeu, falar com um samaritano, ainda mais sendo mulher? Aí Jesus fala: a água que eu te der, lembra? Quem beber nunca mais terá sede, porque eu sou a água da vida. Jesus, ele vem nos falar palavras de salvação. Jesus vem falar palavras que devemos quebrar o nosso eu, renunciar a nós mesmos, renunciar o mundo, mundanismo, secularismo, que tentam, né, ofuscar a presença de Deus, tirar de nossas vidas a importância de buscar a Deus. E Jesus vem falando, pregando. Hoje nós estamos aqui, né, os seus discípulos, pregando palavras de salvação de Jesus. Ele vem falar: olha, eu sou o pão que desce do céu. Se comer de mim, se alimentar de mim, eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus não está falando, né, de um ato, né, canibal, de comer, se alimentar, né, da sua carne. Jesus está falando na esfera espiritual. Se você crer, se você acreditar, se você confessar Jesus, abrir seu coração, confessar Jesus como seu Salvador, aí você vai viver o que diz a palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 12, você vai ser filho de Deus. Todo quantos aqueles que creem no seu nome recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Se você crê em Cristo Jesus, tem bênçãos para aqueles que creem. Se você ama a Deus, tem bênção para aqueles que amam a Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou do coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Bênçãos aqui na nossa caminhada também, mas a Bíblia fala de salvação. Temos que batalhar, suar, zelar pela nossa salvação. É muito bom vir à igreja, é muito bom congregar, é muito bom entoar louvores, é muito bom ler a palavra de Deus. Fazemos tudo isso para suar, manter a nossa salvação. A salvação, o reino dos céus é conseguido por esforço. E como é fácil hoje pessoas se desviando. Estão querendo, né, ficar no meio do muro, em cima do muro. Ora quer amar a Deus, até gostam, até simpatizam, até vêm na igreja, mas não tem um posicionamento verdadeiro, não tem um posicionamento sincero diante de Deus. Aí ora quer agradar o mundo. Sabe o que Tiago fala? Tiago capítulo 4, versículo 4. A amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Qual é a nossa escolha? Qual é a nossa prioridade? Amigo de Deus ou amigo do mundo? E o mundo, ele traz um perigo muito grande. Jesus fala do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O mundo jaz do maligno. Na tentação foi mostrado, né? O diabo mostrou para Jesus os reinos desse mundo. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Muitos têm se prostrado, colocando os olhos nos reinos desse mundo, nas coisas desse mundo. Quando Jesus, ele vai nos trazer: olha, temos é que colocar os olhos na água viva, no pão vivo que desce do céu. É abrir o coração, é crer em Cristo Jesus, no plano de Deus que mudou a história da humanidade. E nele nós temos bênção, nós temos salvação.
Falamos aqui domingo passado, Atos capítulo 4, versículo 12, né, o discurso de Pedro: não há em nenhum outro nome que importamos que sejamos salvos. Só há um nome que pode salvar, e esse nome é o nome de Jesus Cristo. É o nome que está acima de todo nome. É como vai dizer lá em Filipenses capítulo 3, toda língua se confessará, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo, bem alto, bem forte, Jesus Cristo é o Senhor. E Jesus, ele está trazendo essa palavra, Jesus está falando de salvação, Jesus está falando: olha, não adianta viver uma religiosidade, não adianta querer vestir uma camisa, viver de exterior, quando na verdade Deus, ele olha o coração. Então Jesus, ele vai dizer: olha, eu sou o pão vivo que desce do céu, e a salvação, ela está para todo mundo. O sangue de Jesus derramado na cruz foi para a salvação, né, de todo aquele que crê, para a remissão dos pecados de muitos, de todos aqueles que creem, que se arrependem, que confessam, né, que se arrependem, que se humilham. É o povo que se chama pelo nome de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos. Então a pregação de Jesus é clara, é objetiva, não precisa inventar nada. Arrependimento, confissão, viver de uma maneira cristã, princípios e valores cristãos que infelizmente têm sido abandonados, rasgados, omitidos, pessoas vendendo caráter, vendendo sua palavra, e depois vem o escândalo. Todos nós erramos, todos nós somos falhos, não é isso, não é ser perfeito. Pelo contrário, erramos, falhamos, pecamos. Quem diz que não tem pecado já está pecando. Só que a diferença é que o crente, o cristão, tem temor a Deus, não busca o pecado, não ama o pecado, não trama o pecado, né? Planeja para ter um lucro maior aqui, enganar um ali, tem prazer, não. Crente, servo de Deus, tem prazer em agradar a Deus, porque teme ao Senhor. Temer ao Senhor em cada escolha, em cada atitude, tem esse cuidado. Será que vou desagradar a Deus aqui? E quando erra, sente aquela dor, dobra os joelhos, perdoa e pede perdão aos pecados e recebe o perdão, porque o Senhor, nosso Senhor Jesus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então Jesus, ele está falando de salvação, e diz o versículo 52, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Assim como o indivíduo tem a necessidade, todos nós, de comer e beber, saciar a sede, saciar a fome, para manter a vida, nos alimentamos, bebemos, é necessário também se apropriar de Cristo para ter a vida eterna. É isso que Jesus está ensinando. E como Jesus falou de vida, João capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu, porém, eu vim para que tenham vida em abundância. Jesus, nessa noite, Ele te diz: eu dou a vida em abundância, eu multiplico, eu abençoo, eu quebro o arco, eu corto a lança, eu despedaço as algemas, as cadeias, os grilhões. O nome dEle tem toda a autoridade. João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, mais forte, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Não estamos falando, estamos falando de salvação, de vida eterna. O que temos feito pela nossa salvação? Será que focamos apenas as coisas desse mundo? Será que estamos preocupados com as coisas desse mundo? Será que a nossa esperança está nas coisas desse mundo, que é passageiro?
Tiago, capítulo 4, ele nos ensina a falibilidade dos projetos humanos. Vai falar que a vida do homem é tão breve, é como um vapor, como neblina, que vem e logo vai. Moisés vai falar no Salmo 90 que a vida do homem é como um pensamento. Ainda que venhamos viver 90 anos, 100 anos, uma hora passa. E um dia estaremos ali no juízo. Isso se Jesus não voltar antes. Então Jesus ele está falando de salvação e ele está dizendo, olha, é necessário se apropriar de mim, crer em mim para ter a vida eterna. E essa é a vida eterna, como ele diz aqui no versículo 54. Quem comer a minha carne, quem beber o meu sangue, tem a vida eterna. Ou seja, você possui a vida eterna. E como será certa a ressurreição nos últimos dias, no último tempo, e você vai desfrutar daquilo que Deus preparou para você. E isso é você viver em paz. Saber que tudo aqui é passageiro. O seu lugar está preparado. Vida eterna em Cristo Jesus. E Jesus ele traz esse ensinamento difícil, duro, porque os religiosos, hipócritas, fariseus, saduceus, que iam até Jesus para tentarem o acusar, subornavam pessoas para tentar fazer Jesus tropeçar em palavras, não aceitam, não querem quebrar o seu próprio eu, preferem a religiosidade exacerbada, preferem o exterior. Quantas vezes Jesus repreende, ai de vós, hipócritas, o coração está longe de mim. Está lá em Mateus capítulo 23. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, tem que rasgar o coração, não as vestes, palavra dura. E quantas vezes precisamos ouvir a verdade para que venhamos nos quebrantar, para que venhamos ter esse alerta, para que venhamos deixar o caminho que não agrada a Deus, dar esse giro 180 e começar a caminhar no caminho estreito, mas é o caminho que conduz à salvação, à vida eterna. Como Jesus falou de vida eterna. 2 caminhos, 2 portas, 2 construtores. E aqui Jesus ele vai trazendo esse ensinamento, precisamos crer. Quem comer do minha carne, quem beber do meu sangue, esse terá a vida eterna. Jesus está falando em crer, acreditar. Jesus está falando em se apropriar dessa verdade, porque Jesus ele afirma sobre a salvação, sobre a vida eterna. E ele ensina pautado na verdade. Em verdade vos digo. Quantos ensinamentos Jesus começa assim? Em verdade vos digo. Lembra do ladrão na cruz? Em verdade vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. E é interessante que, continuando a leitura, Jesus diz no versículo 58 que quem comer deste pão, no final do versículo 58, viverá eternamente. Estas coisas Jesus disse quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. E diz o versículo 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Quem o pode aceitar? Eles ouviram, tanto que falaram, é duro. Só quem o pode ouvir, quem o pode aceitar? Religiosidade. Conceitos internos que precisam ser quebrados. Renunciar a si mesmo, negar a si mesmo. Que quando nós falamos em ir à igreja, quando nós falamos em ler a Bíblia, quando nós falamos em orar, quantas barreiras nós precisamos quebrar? A da carne. Tem uma guerra, conhecemos essa passagem bíblica. Existe uma guerra, estamos falando em guerra espiritual na escola bíblica dominical, e uma delas, entre a carne e o espírito, militam, brigam, disputam entre si. A carne é fraca, mas o espírito é forte, está pronto. O que temos alimentado? Jesus falando de vida eterna, muitos dos seus discípulos não receberam, não quiseram aceitar, e hoje não é diferente. Hoje muitos, outrora discípulos, outrora serviam na casa de Deus, quando escutam a verdade, não querem aceitar.
preferem continuar nos erros, preferem continuar com o coração sendo um porão de pecado, porque às vezes estava quase lá, às vezes estava tão perto da bênção, às vezes estava quase conseguindo se livrar desse vício, desse pecado, desse mal, dessa prática que não agrada a Deus. Falamos hoje de manhã. Preparar o coração, Neemias. Lembra? Preparar o coração para o Senhor. Perdão, Samuel. Prepara o coração. Se é que você quer servir a Deus com verdade, com alegria, com arrependimento, prepara o coração e serve somente a Ele. E aí veio o milagre. Deus veio, bradou, Deus veio, trovejou, retirou todos os exércitos inimigo. E o que Samuel faz? Pega uma pedra, coloca aquela pedra e declara: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E assim eu creio, por mais lutas, dificuldades, adversidades, choros, lágrimas, que você esteja pavimentando o seu caminho, lá na frente, se você permanecer, você vai declarar: valeu a pena. Você vai declarar: até aqui o Senhor me tem ajudado, o Senhor me tem auxiliado. Essa vitória, essa luta vai ficar no passado, as coisas velhas vão ficar no passado, tudo vai se fazer novo na sua vida. Você vai ser abençoado, sua casa será abençoada, sua família será abençoada, você e sua casa servirão ao Senhor. Você vai viver de fé em fé, de glória em glória. O justo viverá pela fé, Abacuque capítulo 2, versículo 4. Você vai viver guiado pelo Espírito. Você vai ter sede, fome da palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus. Porque você luta, você ama, você quer a vida eterna, quer intimidade com Deus. Eu vejo pessoas se dedicando tanto a atividades, algumas são boas, são fundamentais, são prazerosas, não há nada errado, você cuidar de si, você fazer uma atividade física, você buscar um crescimento profissional, não há nada errado, mas e na balança? Já pensou em colocar na balança? De um lado, prioridade do reino de Deus, do outro, as demais coisas. Como que vai ficar esse equilíbrio? Quando Jesus fala: dai a Deus o que é de Deus, é necessário dar a Deus o que é de Deus. Prioridade, Dá ao Senhor o que é dele, o primeiro do seu tempo, do seu coração. Infelizmente, pessoas têm dado o resto para Deus. Podem vir à igreja, mas não querem vir. Podem em casa ler a Bíblia, estudar a Bíblia, mas não querem, priorizam outras coisas. O que temos dado para Deus? Será que quando pesardes fores na balança, lembra lá em Daniel, mene, mene, tekel, farsim, aquela escritura, aquela mão que escreve na parede, aí chamam Daniel: Daniel, olha, apareceu um escrito na parede, revela aquilo lá para a gente não morrer. Pesado foste na balança e foi achado falta em ti. Então que nós possamos aprender com a palavra de Jesus. Jesus, ele está falando de salvação. Muitos dos discípulos, nesse momento, ouviram a verdade, mas não creram. O que Deus está falando nessa noite, crer ou não crer, eis a salvação. Pregamos, ensinamos, oramos, intercedemos, mas a nossa função não é convencer ninguém. Quem tem que abrir o coração é pessoal, quem tem que abrir o coração é você, deixar o Espírito Santo convencer o homem do pecado, do juízo, da justiça, porque o reino de Deus, como nós falamos de pão, quando nós falamos de água, de se alimentar, o reino de Deus não é comida nem bebida, o reino de Deus é justiça, é se alimentar de Deus, é querer conhecer a Deus, ir a um nível mais profundo de intimidade com Deus. Quando nós olhamos lá no Antigo Testamento, lembra de Oséias? O povo pereceu por falta de conhecimento, mas ele vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, em conhecer ao Senhor. Então muitos deixaram de seguir a Jesus. Com certeza, você deve conhecer alguém que deixou de seguir a Jesus, porque achava que podia seguir de qualquer maneira.
achava que podia seguir compactuando com o pecado, compactuando com coisas práticas que não agradam a Deus. Quer a salvação? Quer a vitória? Deus, Ele dá a vitória, mas também temos que fazer a nossa parte. Então muitos discípulos, diz aqui, deixaram de seguir, porque o discurso era duro. Na verdade não era duro, na verdade era um discurso abençoado, Jesus falando de salvação, mas não queriam quebrar o eu, não queriam negar a si mesmo, não queriam falar, olha, realmente o foco, a salvação está em Jesus, não está na religiosidade, não está... Precisamos quebrar barreiras, paradigmas. E continuando a leitura, Jesus diz no versículo 61, Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida, contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Então, no meio da multidão, no meio daqueles que seguem a Jesus, tem os verdadeiros discípulos que amam, que suam, que obedecem, que mesmo já sendo tarde, Jesus fala, vamos para o outro mar, eles vão, não medem esforços. Mas também no meio da multidão, nas igrejas, trazendo para hoje, tem os descrentes. Aqueles que, por falta de fé, aqueles que talvez por não querer renunciar o pecado, não querer negar, não se humilhar na presença de Deus, ficam com o coração incrédulo. E Hebreus capítulo 3, versículo 12 diz que o coração incrédulo é perverso e afasta do Deus vivo. E motivam, e o pior ainda, acabam ainda desanimando outros, convidando outros para não ir à igreja, desanimando. E cuidado, isso é contagioso, o desânimo é contagioso. Às vezes a pessoa está animada, vou para a igreja, vou ouvir a palavra, aí tem aquele contato com a pessoa desanimada, aí começa a ouvir, começa a alimentar o coração com o desânimo da pessoa. Lembra dos espias? 12 espiaram a terra, 10, quando voltaram, contaminaram o povo, desanimaram, é contagioso. Mas 2, Josué e Caleb, da mesma maneira que o desânimo pode contagiar, basta um homem, uma mulher acesa, e você vai contagiar, você vai acender, você vai orar, você vai abençoar aqueles que estão ao seu redor. E Jesus, ele vai trazendo isso, Jesus sabia e ele afirma, tem descrente entre vós. Você vai deixar de crer, porque tem pessoas que não creem, que tem pessoas que zombam da sua fé. Você vai deixar de crer? Você vai deixar de prosseguir? Jesus, ele está nos ensinando, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Aí você vai para Gálatas capítulo 5, o Espírito está pronto, a carne é fraca. Guerra entre a carne e o Espírito. Vai falar das obras da carne, que Paulo diz que quem pratica não herdará o reino dos céus. Obras da carne. Porém, também fala do fruto do Espírito: paz, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, amor, fé. Qual é a nossa escolha? Crer de todo o nosso coração ou ficar na metade? Hoje falamos, precisamos crer, acreditar de todo o nosso coração. Muitas pessoas, pastor, olha, eu oro, eu busco, mas Deus não revela, Deus não responde. Está buscando de todo o coração? Quando você faz algumas perguntas, você vê qual é a verdadeira prioridade da pessoa. Horas e horas com demais atividades. Resto para Deus. Aí lemos, Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Esse é o nosso Deus. Você clama, Ele responde, mas Ele diz que se nós clamarmos de todo o nosso coração, clama a mim e responder-te-ei, mas Ele diz também que devemos clamar de todo o nosso coração, invoca-me e te responderei.
quando me buscardes de todo o vosso coração. Aonde está o nosso coração? Então muitos hoje deixam de seguir a Jesus. Muitos hoje, quando escutam uma palavra que confronta, porque a verdade confronta, como eu disse aqui, né? A guerra contra a carne quer isso, o espírito, e fica aquela... E precisamos ouvir, olha, você tem que largar isso. Esse altar tem que ser derrubado, esse altar de Baal. Tem que ser retirado do meio do povo, do meio da sua casa. Não deixe entrar na sua casa qualquer coisa. Não deixe entrar no seu coração qualquer coisa. Não permita, porque um abismo gera outro abismo. Lá na frente, consequências podem ser, né, terríveis, desastrosas. Então muitos deixaram de seguir a Jesus. E Jesus fala, tem descrente entre vós. Jesus sabia aqueles que não acreditavam, e Jesus sabia aquele que o iria o trair. E ele continuou, versículo 65, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Precisamos olhar para o alto, olhar para Deus, olhar para Cristo, crer, acreditar. Pela graça sois salvos. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Salvação é pela fé, creia, não deixe que nada, nenhuma luta, nenhuma circunstância, nenhum incircunciso filisteu, nenhum descrente, que muitas vezes estão no nosso meio, não deixe que nada venha abalar a sua fé. É através dela que você vai vencer barreiras, é através dela, aonde ninguém está vendo, você está vendo a porta se abrir, é onde ninguém está vendo o escape, tu olha para um lado, vem Faraó, tu olha para o outro, vem deserto, tu olha para frente, é mar vermelho, mas através da fé tu tem certeza que Deus trará a solução, Deus trará o escape, Deus vai abrir esse mar vermelho. Jamais abdique da sua fé, não podemos. Pastor, é impossível, não tem, para nosso Deus não é. Por acaso há algo demasiadamente difícil para o nosso Deus? Não há impossível para o nosso Deus em nenhuma das suas promessas. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, e Ele vai abençoar. Tem promessas de Deus na sua palavra para a minha vida, para a sua vida, e você é abençoado, você é bendito, porque você é do Senhor. Mas para isso tem que crer, tem que acreditar. Então Jesus ele diz, versículo 66, que foi o versículo inicial que nós lemos, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E Jesus não estava preocupado em agradar, Jesus estava preocupado em falar a verdade. Jesus fala, olha, quer a vida eterna? Creia em mim. Jesus, em todos os momentos, nós vemos ali, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus vem falando e crer nele. Jesus não ia mudar para agradar. Ah, não, eu quero, né, uma multidão me seguindo, quero, né, 1.000 inscritos, 1 milhão de inscritos no Instagram. Jesus não estava preocupado, Jesus estava preocupado em falar a verdade. O amigo é aquele que fala a verdade. Aquele que te ama é aquele que fala a verdade, não é aquele que vai falar, claro, falar com amor, falar com sabedoria, mas é o que fala a verdade. É o que Pedro vai falar em Atos capítulo 4, foi ameaçado, Pedro foi preso, Pedro e João, né, pregamos aqui no outro domingo, iam para a oração do templo, operaram um milagre na vida daquele coxo, todos ficaram sabendo, começaram a pregar a Jesus, mais de 5.000 foram convertidos, prenderam Pedro, ameaçaram Pedro, mesmo na prisão, mesmo ameaçado, quando chamam Pedro, ele fala a mesma coisa, não há outro nome que possa salvar, aquele homem foi curado, foi colocado de pé no nome de Jesus. E muitos deixam de seguir a Cristo, muitos deixam de crer, de acreditar, né? Como diz aqui, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Não abandone os caminhos do Senhor, pelo contrário, deixe o Senhor trabalhar, abra seu coração, Ele está acendendo chama aqui nessa noite, aleluia, Ele está enchendo com o Espírito Santo, Ele está colhendo as lágrimas, aquela chama que uma vez brilhou, vai ser acesa, e você vai servir a Deus como nunca você serviu, porque o nosso Deus é o Deus de segunda chance, é o Deus que esquece o passado, se tiver uma verdadeira conversão, um verdadeiro arrependimento.
e é o que vai fazer novas páginas. Pode ser que você tenha entrado aqui nessa noite escrevendo páginas em preto e branco, páginas distante de Deus, mas é o momento de mudar essa história e você vai escrever belas páginas com a presença de Deus na sua vida. Muitos abandonaram Jesus e hoje tem pessoas preocupadas com isso. Olham, deixou de ir à igreja, deixou de crer, deixou de acreditar. A fé é pessoal e muitos até acompanham a maioria, estão preocupados com a maioria. Esteja preocupado com a sua vida espiritual, esteja preocupado com a sua vida de oração, esteja preocupado com a sua vida de leitura da palavra de Deus, é que é somente assim que a fé é fortalecida. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da pregação da palavra de Deus. Qual tem sido a nossa prioridade? Em que ou quem temos colocado a nossa fé? Jesus está falando de crer, Jesus está falando de acreditar. Jesus ele traz uma palavra: se vocês crerem, se vocês acreditarem, olha, eu sou a verdade, eu sou o pão vivo, se você se alimentar de mim, se você crer nas minhas palavras, é isso que Jesus está falando. Se você crer, você vai ter a vida eterna. E o que nós temos crido? Em determinado momento, Jesus confrontou os seus discípulos, os mais próximos. Jesus pergunta: olha, o que o povo está dizendo de mim? Aí eles falam: olha, Jesus, uns estão falando que é profeta, que o Senhor é Jeremias, outros estão falando que... Tá, e agora, vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí, aquela mais linda, mais bela expressão, aquela revelação dada pelo Espírito Santo: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és, Pedro, Simão Barjonas. Quem te revelou isso foi o Espírito, e sobre essa revelação, Pedro, tu és pedra, Petros, pequena pedra, sobre essa revelação eu vou edificar a minha igreja, sobre esta pedra, a grande pedra, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Ou seja, em quem nós temos crido? Quem dizemos nós, quem é o Senhor Jesus? Por isso que ele diz aqui: à vista disso, muitos dos seus discípulos, versículo 66, o abandonaram e já não andavam com ele. É uma situação que acontece hoje. Muitos tiram a mão do arado e não são aptos para o reino dos céus. Muitos que outrora andavam com Jesus, pelo fato de ouvir a verdade, como ouviu aquele jovem rico: vai e vende o que tens e me siga. Como ouviram aqui eles: olha, vocês têm que crer em mim, eu sou a verdade, vocês têm que se alimentar, eu sou o pão vivo, eu sou a água viva, e não quiseram acreditar e deixaram. Hoje muitos deixam de andar com Cristo e se enveredam por caminhos aparentemente prazerosos. Largo, espaçoso é o caminho que conduz à salvação, à morte. Caminho, a porta que conduz para a morte é larga, e olha o perigo: muitos passam por ela, mas o caminho que conduz à vida é esse aqui. Poucos discípulos ficaram com Jesus, porque é um caminho de renúncia, é um caminho que confronta o nosso eu, que faz com que a soberba venha a ser quebrada, faz com que o ego venha a ser quebrado, faz com que você dobre os seus joelhos, eleve suas mãos: Senhor, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti, eu nada sou sem Ti. Isso o forte não quer fazer. Jeremias nos ensina: o forte não pode confiar na sua força, o sábio não pode confiar na sua sabedoria, o rico não pode confiar na sua riqueza, mas creia em Deus e Ele fará grandes coisas na sua vida. Então muitos deixaram de seguir a Jesus, hoje muitos deixam de seguir a Jesus. Ore por eles, faça a sua parte, se for necessário, se tiver a oportunidade, prega Cristo, mas não perca o foco, independentemente das circunstâncias. Continue crendo, acreditando, por mais difícil que esteja. A Bíblia nos ensina no Salmo 126, aqueles que estão ali semeando com lágrimas, com júbilo vão colher, com júbilo, com alegria vão ceifar. E aqui Jesus ele encerra perguntando aos 12, olha, mais uma vez, muitos abandonaram, já não andavam com ele, e mais uma vez agora Jesus vai perguntar aos 12, porventura, quereis também vós retirar-vos? Agora a pergunta foi íntima,
foi para os seus 12, foram aqueles que receberam o chamado, foram para aqueles que estão acompanhando o ministério de Jesus praticamente desde o início, aqueles que estão vendo milagres, aqueles que estão vendo endemoniados sendo libertos, levavam a Jesus enfermos de todo tipo de enfermidade, como registra Marcos capítulo 4, Jesus curava de todas. E agora a pergunta vai para esses que viram isso tudo, viram Jesus ressuscitando. E vós, querem também se afastar? E aí vem, mais uma vez, Pedro, versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Não há outro caminho. Para onde iremos nós? Se Jesus, ele nos concede, nos afirma, nos dá a vida eterna. Senhor, para onde iremos? Para quem iremos? E hoje pessoas estão indo para tudo que é lugar, menos para Deus. Estão indo confiando em pessoas e não em Deus. Estão seguindo pessoas e não a Deus, não a Cristo. Querem ser de Paulo, querem ser de Apolo. Não somos de Paulo nem de Apolo, mas somos de Cristo. Você é de Deus, você é do Senhor. Sua casa, sua família é de Deus, é do Senhor. Para onde iremos? Não desista do Senhor, não desista de Deus. E eles falam: nós temos crido, versículo 69, e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então creia que Ele é o Senhor, creia que Ele é o Salvador. E para encerrar, quando nós cremos, nós acreditamos, tem bênçãos para aqueles que creem. Eu encerro com o versículo 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Posso ouvir um glória a Deus? Quem crê em mim, Jesus fala, tem a vida eterna. Jesus não fala, talvez terá. Jesus não fala, olha, vou analisar. Jesus fala, crê em mim, você tem a vida eterna. A vida eterna é dada. A vida eterna é para toda a humanidade, porém para aqueles que creem. Lembremos do versículo áureo, central, João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não venha morrer, não venha perecer. Não estamos falando de morte física, mas morte espiritual. Mas terá a vida eterna. E a vida eterna é essa, que te conheçam a Cristo Jesus. E são muitos versículos. O que importa é que venhamos crer, independentemente das circunstâncias. Creia, e assim você alcançará a vida eterna. Eu encerro com a passagem na prisão, Paulo e Silas, lá em Atos. O carcereiro ia se matar, porque veio um terremoto, achou que os presos tinham fugido, talvez seria torturado, talvez seria morto, o Império Romano. Quando ele ia se matar, Pedro grita: não faça isso, estamos todos aqui. E o que ele diz? Mais uma vez, a crer. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Assim eu creio na tua vida, na minha vida, na tua família, que assim eu profetizo, e eu creio que você crendo nele, milagre vai acontecer, a história vai mudar, o inimigo pode vir por um caminho, mas no nome de Jesus por 7 ele vai fugir, e tudo se fará novo na sua vida. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Feche seus... A palavra hoje é muito objetiva, crer, é o que Jesus ensinou. Não inventamos nada, não precisamos inventar nada, apenas crer na palavra do Senhor Jesus. Ele fala: passarão os céus e a terra, as minhas palavras permanecem para sempre. Feche seus olhos, comece a dar liberdade ao Espírito Santo. Às vezes as lutas, as adversidades tentam nos fazer parar, tem tirado a fé de muitos, e a perseverança, e o posicionamento, e se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele continua sendo Deus. Aceite na sua vida a vontade dEle,
e não a sua. A vontade dele é que é boa, perfeita e agradável, e não a nossa. Às vezes são, iguais. Às vezes a sua vontade, Deus, ele abençoa, é da vontade dele também, mas às vezes não. Às vezes pedimos a cura, mas ele é o Senhor. Aprove ele não curar. Às vezes queremos uma porta, e às vezes somos teimosos, eu quero que seja isso aqui, quando Deus na verdade tem algo maior, melhor para você, para te abençoar lá na frente. Eu quero fazer 2 orações nessa noite. Crer ou não crer? Em quem nós temos crido? Crer ou não crer? Eis a salvação para aquele que crê. Palavras de Jesus. Primeiro convite que eu quero fazer nessa noite, não é igreja, não é rótulo de igreja, não é religiosidade, mas é você e Jesus. Jesus, ele fala que quem nele crê terá a vida eterna. Acabamos de ler. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus fala, eu sou a porta das ovelhas. Quem passa por mim passará e achará pastagem. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus fala, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Mas aquele que me negar, eu o negarei. Então nessa noite, se você está aqui, deseja abrir seu coração para Jesus, deseja ter esse posicionamento, Senhor, eu creio em Ti, e confessar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, levante bem alto uma de suas mãos, para que possamos orar por você. Alguém que deseja entregar sua vida para o Senhor Jesus, ou esteve afastado dos caminhos do Senhor e deseja voltar à casa do Pai, levante bem alto uma de suas mãos. Segundo convite que eu quero fazer nessa noite, me veio agora a passagem de João capítulo 11, ressurreição de Lázaro. Se creres, verás a glória de Deus. Senhor, se tivesse vindo, meu irmão não teria morrido. Se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível para aquele que crê. Creia, creia, creia. Nós vamos orar por coisas impossíveis. Pai, em nome de Jesus, coloco nas tuas mãos cada oração, cada petição, cada pedido colocado aqui nessa salva. Senhor, sonda cada coração aqui presente. Senhor, tem pessoas em lágrimas, tem pessoas, ó Deus, com causas impossíveis, tem pessoas querendo uma resposta, uma direção. Tem pessoas, ó Deus, que talvez tenham entrado aqui como se fosse a última chance, a última esperança. Senhor, manifesta o seu poder, a sua glória, acende essa chama, ó Deus, chama ao nível mais profundo de intimidade, move o sobrenatural, faz aquilo que nós não podemos fazer, porque cremos em Ti. Ajuda, Senhor, fazemos como aqueles discípulos que pediram, ajuda-nos na nossa falta de fé. Que possamos crer, ó Deus, mesmo que ainda com uma fé pequenina do tamanho de um grãozinho de mostarda, mas que venhamos crer em Ti, e assim certos que o milagre há de acontecer. Coloco nas Tuas mãos, Senhor, cada oração, cada pedido, sê com aqueles que estão viajando, sê, ó Deus, com aqueles que estão enfermos, toma a saúde da Rosana, toma, Senhor, cada irmão que está passando momentos de enfermidade, aqueles que estão viajando, conduz, guarda, livra de todo mal, aqueles que estão no trabalho, aqueles que estão em casa, Senhor, por causa da pandemia, aguardando mais um pouco o retorno. Cada lar aqui representado, cada criança, cada pequenino, vem, ó Deus, manifesta o seu poder, a sua glória. Assim, ó Deus, oramos, cremos em Ti e temos a certeza, saímos por essas portas, Senhor, com cântico nos lábios, saímos por essas portas alegres, jubilosos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Assim oramos e Te agradecemos e temos a certeza
porque cremos em Ti, veremos a Tua glória em nossas vidas. Assim oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Aleluia!